Tudo indica que estamos ao vivo. 9 de maio de 2022. Agora 19h59. Geralmente eu chego 8 horas aqui, né? Estamos um minuto adiantados para falar sobre técnicas, 5 técnicas para desenvolver a sua autoconfiança. Essa ideia de 5 técnicas é principalmente para você lidar com os dias difíceis. Porque os dias fáceis, ora, todo mundo passa os dias fáceis. Até as outras pessoas querem passar com você quando os dias são fáceis. Agora, quando os dias são difíceis, como diz o poeta Sérgio Vaz, quando o bicho pegar, você vai estar sozinho. Sabe? Eu não vou estar aqui muitas vezes, a sua mãe não vai estar, talvez nem o seu cônjuge vai estar, mas você precisa internamente ter um suporte para lidar. Essa é a ideia da autoconfiança, essa é a ideia da autoestima, que eu falo tanto aqui, todos os dias eu falo sobre autoestima, sobre autoconfiança, sobre suporte interno para construir a sua vida, criar a sua vida. Entenda, criar a sua vida. O que eu quero dizer com isso? Criação não é padronizada. Não é padronizada. Eu não estou aqui passando um conjunto de fórmulas de passo a passo que você fazendo, você vai fazer o que deseja. Não, eu estou passando aqui ferramentas para você conseguir lidar com as suas dificuldades, para você criar a vida que você deseja, a vida que faz sentido, a vida possível. Não estou falando que você vai fazer isso e vai fazer coisas mágicas, impossíveis. Muitas vezes aos nossos olhos podem ser impossíveis. E depois de praticar esses conteúdos que eu trago aqui, você realmente pode fazer coisas impossíveis. Mas o que eu quero dizer com não é possível a gente ter alcances impossíveis, é coisa que na realidade concreta não é possível. Como eu hoje. Eu hoje, com 35 anos, eu sempre confundo a minha idade, eu hoje não tenho como eu ser um melhor esportista, o melhor jogador de futebol do mundo. Não tem, porque as minhas possibilidades, a minha idade não permite, entende? Mas, tirando as limitações que a gente não tem controle e que são fatos, não são problemas resolvíveis, tirando esses fatos, sim, eu falo sobre autoconhecimento, eu falo sobre autoconfiança, eu falo sobre autoestima para você construir, criar aquilo que é possível a você. Tudo bem? Tudo bem? Dito isto, que eu não quero aqui me passar como um charlatão, né? Eu tenho muita preocupação com isso, tenho muito respeito e muito compromisso com o que eu trago aqui. Dito isto, eu já inicio a falar sobre as técnicas, mas antes eu tenho 2 observações. Antes de eu falar essas 5 técnicas, eu tenho 2 observações que é extremamente importante, que você tem em mente, que eu tenho em mente. Primeira observação: essas técnicas, essas 5 técnicas, elas não são mágicas. Elas não fazem aquilo que você precisa fazer. Entendeu? Essas técnicas são para os dias ruins. Quando você está cansado, quando você está desanimado, quando você está com medo, quando você está insegura, aí utilize essas técnicas. A constância dessas técnicas te ajudarão nesses dias ruins. Mas elas não farão nada se você não se movimentar. Já vou adiantar aqui lá o final da minha fala de hoje. Já trago aqui e já fortaleço lá no final. Mas nada disso vai adiantar se você não se movimentar. Você pode ouvir essa live de hoje. Nossa, que legal, hein? Nossa, que conteúdo bom, hein? E se você só ficar aqui, ó, nossa, que legal, tá? Nada vai acontecer, nada. Semana que vem eu vou estar aqui, vou falar mais coisas e você vai ficar, Mês que vem eu vou estar aqui falando sobre o curso GPS da autoestima e você ficar,
e não vai se mexer e nada vai mudar. Agora, se você se compromete com você, se você se movimenta, se você olha o curso GPS da autoestima, poxa, é isso que eu estou precisando, vou me comprometer comigo mesma, sabe? Aí as coisas começam a mudar, sabe? E é importante falar aqui que a mudança, ela não é sempre crescente e sempre rumo ao desenvolvimento e sempre maravilhosamente bem. Não é. Não é. A mudança, o crescimento é de altos e baixos, é pedregulho, é estrada de chão, é imprevisto, é pneu furado, é chuva, sabe? Então, você não pode pensar que isso aqui tudo é mágica, que você não precisa fazer muita coisa e que o seu crescimento nunca vai ter imprevisto. Se você vier para essa live, se você começar a praticar esses exercícios com essa mentalidade, você vai, mês que vem você já não vai estar mais aqui, né? Então a prática, a mudança, a criação, ela requer disposição. É necessário que você tenha disposição, é necessário que eu tenha disposição, porque no início é tudo muito lindo. A gente pega o conteúdo e a gente começa a fazer e nos primeiros dias começa a ver resultado, mas eu quero ver no dia de chuva, quero ver no dia do pneu furado, no dia do imprevisto, são nesses dias que é necessário manter, para avançar, sabe? Porque senão não tem como alcançarmos coisas grandes. Não tem como mudar a nossa realidade, sabe? Então, eu já falei aqui das duas observações indiretamente, né? Primeiro, essas técnicas não vão fazer milagres, né? Você precisa se movimentar. Segundo, essas técnicas são para te ajudar a vencer os dias de desânimo. Então, como eu venço o dia do desânimo? Como eu venço o dia ruim? Praticando essas técnicas continuadamente, né? Consistentemente. Porque aí, quando eu chegar lá no dia ruim, eu já vou estar absorvido esse estado mental de motivação. Esse estado mental de olhar as coisas como possibilidades e não como fracassos. Sabe? Eu já vou estar estabelecido essa nova forma de funcionar. Então, por isso, pratique essas técnicas. Não precisa praticar as 5 já de cara, mas comece praticando uma. Outra coisa importante, um passo por vez. Um passo por vez. Um passo por vez. Pratique um pouquinho hoje, pratique um pouquinho amanhã, pratique um pouquinho depois da manhã, pratique um pouquinho depois da manhã e depois. Mas não deixe de praticar. É esses 1% que no decorrer de um grande tempo já chega a 30%. Se eu elevei 1% todo dia, no final do mês eu estou 30% melhor. Então, não seja ansioso com o seu desenvolvimento. Desenvolvimento requer paciência, persistência. Tá bom? Mas, já estou falando aqui há 10 minutos, vamos às 5 práticas para você desenvolver a sua autoconfiança. E a primeira técnica é a técnica do monólogo positivo ou diálogo interno positivo. Do que se trata isso? Você é resultado das conversas que você faz com você internamente. Muitas vezes é só um diálogo, é só uma parte dizendo: você é isso, você é aquilo, você não pode, você é aquilo outro. Geralmente, quando a pessoa tem a baixa autoestima, ela tem um monólogo interno negativo, onde só uma parte fala e a pessoa obedece.
Agora, um exercício positivo é você fazer esse monólogo positivo, não negativo. Ou melhor ainda, monólogo é muito difícil a gente ter. É muito difícil eu ter só uma voz positiva dentro de mim e estar sempre motivado. Porque se eu tivesse só uma voz positiva, eu estaria sempre motivado, né? Então, como é muito difícil, vamos já falar do diálogo interno, né? O diálogo interno é justamente linkar essas duas partes, a parte positiva e a parte negativa, estabelecer um diálogo de uma forma com que eu não desanime. Desanime não desanime no meio do caminho. Então, olha só, esse diálogo interno, ele determina geralmente o estado da nossa vida emocional. Eu fico feliz, ou eu fico triste, ou eu fico com raiva, ou eu fico grato, dependendo desse diálogo interno. Vou te dar um exemplo. Olha só, se alguém corta a sua frente no trânsito, você está de carro ou de moto, e alguém corta a sua frente, você pode ficar pensando, poxa, que motorista ruim, poxa, que motorista irresponsável, poxa, que motorista desajeitado. E você, quando você pensa isso, a sua reação corporal, as suas emoções podem ser de raiva, geralmente são de raiva, né? Já você pensando, você olhando de uma outra forma esse mesmo evento, fulano atravessou na sua frente, você pode pensar, poxa, essa pessoa pode estar atrasada, ela deve estar muito atrasada. Esse meu pensar que essa pessoa está atrasada muda, altera totalmente a forma como eu vou me sentir diante daquela mesma situação. Percebe? Como a situação é a mesma. Uma pessoa atravessou na sua frente. Mas o campo de emoções são totalmente diferentes dependendo de como você reage àquilo. Você precisa entender que a sua reação está totalmente ligada com o que você já tem dentro de você. Não tem a ver nada com o mundo externo. Ah, mas ele me irritou. Você que responde com raiva. Eu até falei um dia desses sobre isso no Stories, né? E o livro que eu estou estudando, que eu estou trazendo conteúdo, falou sobre o exemplo do trânsito, mas comigo aconteceu exatamente essa situação. E aí, resumindo, que eu não vou contar aqui como é que foi, mas eu posso contar também, temos tempo. Enfim, foi a mesma situação. Eu estava no trânsito, e uma pessoa atravessou na minha frente. E eu xinguei a pessoa. Xinguei a motorista, que eu nem sei quem era. E aí, muito rapidamente, como eu já estou muito sensível ao que eu sinto, né? Eu já estou muito habilitado e me sinto muito forte em relação ao meu autoconhecimento. De cara, eu já me toquei que eu estava largando uma raiva para fora que era algo meu, era algo do momento. E aí naquele mesmo minutinho eu já vi que eu estava com raiva porque eu tinha saído atrasado de casa, sabe? Então, a raiva que eu larguei na pessoa alheia foi uma raiva minha. Ah, outra pessoa pode ter agido errado em ter atravessado a minha frente. Mas a ação que ela fez errada, eu não sei as causas, não sei o motivo, não sei de nada. Foi a ação dela. O que eu larguei foi uma raiva que eu estava sentindo. Entende? Então, entenda isso. O seu diálogo interno, ele determina como você vai se sentir e como você vai reagir diante das coisas. E você sempre reage segundo aquilo que você já tem. Então não jogue, essa raiva é por causa do outro, essa raiva é por causa disso, essa raiva é por causa daquilo. Não. Assuma a sua responsabilidade. O que você sente é responsabilidade sua e de mais ninguém. A forma como você reage é responsabilidade sua e de mais ninguém. Por isso que essas técnicas são para você responder de uma forma melhor aos desafios da vida. Porque isso é responsabilidade sua e de mais ninguém. Mais ninguém. Entendeu? Então, assuma a responsabilidade pela forma com que você reage ao mundo.
Você não tem controle daquilo que acontece no seu meio, mas você tem controle daquilo que você faz com o que acontece. Ok? Então, olha só. Olhe para as dificuldades como oportunidades de crescimento. Se eu olho para cada situação como oportunidade de crescimento, o meu olhar muda. Mesmo que esteja acontecendo coisas ruins, eu olho para a situação e eu vejo, poxa, eu não ignoro. Não, olhar para as coisas vendo como oportunidade de crescimento não é ignorar a parte ruim, não é ignorar a parte que a gente não gosta, não é ignorar aquilo que realmente é uma M, né? Aquilo que realmente está atrasando a nossa vida. Eu não estou ignorando isso, mas ao mesmo tempo que eu olho, poxa, isso não era bom ter acontecido agora. Ah, não acredito, né? Ao mesmo tempo que eu olho para isso, eu digo, tá, o que eu vou aprender aqui? O que eu tenho para aprender com isso? O que eu tenho para aprender com essa situação? O que eu tenho para aprender? Qual é a possibilidade de crescimento? Qual é a possibilidade de desenvolvimento pessoal que eu posso ter com essa situação? Enxergue as situações como possibilidades de crescimento. Isso é responsabilidade sua também. Você olhar para a vida como tendo situações que você pode crescer sempre, sabe? Que você pode aprender sempre. Hoje, um brother me convidou para um evento de boxe. Eu antigamente fazia boxe e faz, sei lá, acho que faz 1 ano que eu não faço mais boxe. Enfim, agora eu estou na academia. E ele me convidou para o evento de boxe. Eu disse, poxa, mano, eu acho que não é o meu público. Eu não sou o público-alvo desse evento. Que falava sobre práticas e tal. Mas eu entendi, eu olhei o vídeo e eu entendi mais como para sendo pessoas que queiram trabalhar com boxe, pessoas que queiram dar aula de boxe. E aí ele disse, pô, mano, tá, pode ser, mas tu pode vir aí, tu faz tempo que tu não vem aí, e a gente sempre aprende alguma coisa. E aí eu disse, pois é, verdade, a gente sempre aprende. Vou dar um pulo aí, mano, vou ir aí, sabe? Então, não é uma situação que tem a ver comigo totalmente, que se encaixa totalmente, mas é uma possibilidade. Poxa, eu vou lá, vou rever pessoas queridas, né? Algumas eu conheço daquele tempo, outras não, tal. Vou aprender um pouco sobre boxe, é uma oportunidade, sabe? Então, saiba reconhecer as possibilidades, saiba reconhecer as oportunidades, inclusive nas situações que não são tão boas. Esse é o principal pulo do gato. Descobrir as possibilidades nas situações que não estão boas, tá? Então, olha só, se nós estabelecermos essa mentalidade, vai chegar um tempo que a gente vai ficar todo o tempo olhando e vendo e enxergando possibilidade em tudo. E isso se torna uma nova forma de funcionar. Esse é o grande objetivo dessas técnicas. Praticar até que a gente estabeleça uma nova forma de ser. Porque a mudança da vida que a gente deseja, para mudarmos e alcançarmos a mudança que nós desejamos, nós precisamos ser diferentes. Não existe uma mudança em nossa vida para aquilo que a gente deseja se a gente não mudar a nossa forma de ser. Não existe. Não existe. Como é que eu vou dizer? A forma de vida que eu tenho hoje está totalmente adequada, está totalmente ligada com a forma que eu sou hoje. Então, se eu quero ser diferente, mais lá para frente, eu preciso mudar e ser diferente a minha forma de ser para adequar aquele local, né? Se eu quero ser uma pessoa melhor, se eu quero ter relações melhores, eu preciso olhar para mim. Eu preciso ver o que me impede de chegar às pessoas. Eu preciso ver o que me impede de se arriscar. Eu preciso ver se eu me sinto insuficiente na profissão. Eu preciso ver o que me impede de ser melhor, né?
Eu já dei aqui exemplos de relações humanas, profissão. Poxa, se eu tenho um sonho que eu não me vejo capaz, né? Eu quero fazer um mochilão, eu quero viajar o mundo, eu quero, sei lá, né? Eu preciso ver o que me impede de ser a pessoa que alcança aquilo, sabe? Então, não há mudança de vida sem mudança de pessoa. Não há. E aqui eu vou te dar duas sugestões. Não é nem sugestões. Se eu pudesse, eu obrigaria todo o universo a fazer isso, né? Então, eu não vou te obrigar porque você tem a sua vida. Mas se eu pudesse, eu te obrigaria a, a, a praticar isso que eu estou falando, tá? Dois diálogos internos ou duas respostas positivas internas que eu guardo dentro de mim, que você tem que guardar dentro de você, que você sempre vai precisar ter, essas respostas por dias ruins. Você sempre tem que ter essas duas respostas, porque você sempre vai precisar. Grave isso. Eu posso fazer isso. Eu posso fazer. Eu sou capaz. Essa é a primeira ideia. E não só gravar essa ideia assim ao léu, né? Mas tenha justificativas do porquê que você grava essa ideia. Eu posso fazer porque eu tenho essa qualidade, porque eu tenho essa qualidade, porque eu sou inteligente, porque eu sou capaz, porque eu sou simpático, porque eu sou educado, porque eu gosto de estudar, porque eu consigo entender, porque, sabe? Guarde essa sua capacidade. Eu sou capaz por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo outro, por causa daquilo outro, por causa daquilo outro, por causa daquilo outro. E a segunda ideia que você tem que estar absorvida, que essa ideia tem que estar absorvida dentro de você, é: eu gosto de mim mesmo. Eu gosto de mim. Eu gosto de mim. Eu gosto de mim. Por quê? Porque eu sou humilde. Eu sou sorridente, né? Eu procuro não fazer mal para os outros. Eu gosto de ajudar os outros. Eu gosto de mim porque eu sou alguém especial, como qualquer outro ser humano na face da Terra. Tem a sua singularidade, tem a sua especialidade. Eu gosto de mim quando eu consigo fazer coisas que até eu não esperava que eu era capaz, mas que eu tenho essa facilidade de fazer. Eu gosto de mim, sabe? Então, você precisa ter essas duas afirmações e as justificativas embaixo, para que quando vier o dia ruim, você já puxa essa resposta e já diga, olha aqui, tá aqui, tá aqui. Porque vai precisar. A gente sempre precisa. Poxa, tô no trabalho, as coisas não estão rolando bem, eu preciso resgatar essa ideia de capacidade. Eu sou capaz por causa disso, né? Não consegui fazer isso, sou insuficiente. Aí eu preciso puxar e resgatar essa ideia. Eu gosto de mim, por causa disso, por causa daquilo outro. Sabe? Então, essas são duas ideias que todos nós, todo mundo deveria ter absorvida dentro de si, sempre, para que quando tenha um dia ruim, um dia difícil, a gente traga essa ideia para a mente e a gente rebata aquela ideia negativa. Isso, se eu pudesse, eu vou repetir, se eu pudesse, eu te obrigaria. Voltou. Olha só. A partir do momento que você absorve essas mensagens de amor próprio, você vai desenvolvendo a sua autoestima, você vai desenvolvendo a sua autoconfiança, você vai desenvolvendo a sua eficácia em todas as áreas da sua vida. Em todas.
Porque vai vir um desafio, vai vir outro, vai vir outro. E essas ideias que eu te falei aqui vão servir para todos os ambientes, todos os cenários, todos os aspectos da sua vida. Então você vai poder utilizar sempre que é necessário, sem moderação. E você irá se sentir capaz em todas as áreas. Sabe? Mas você precisa absorver. E isso é um esforço. Não é simples assim, eu sou capaz. Uhul! Né? E amanhã já vou acordar com outra mentalidade. Não. É trabalho. Trabalho de formiguinha. Né? Como diz o ditado aí, aqui é trabalho. Pois é. Né? No nosso desenvolvimento pessoal, no olhar-se internamente, tem que ser esse o ditado. Aqui é trabalho, porque vai precisar do seu trabalho. Ok? O que eu ia dizer sobre isso? Não, me lembrei agora do Muricy Ramalho. Eu não sei se você conhece, técnico de futebol, né? E um dos melhores técnicos que eu vi já na atualidade. Agora ele já está aposentado, eu acho, mas assim, um cara muito sério, um cara comprometido, um cara pegou uma época com o time do São Paulo e ganhou assim 3 anos seguidos, assim, um técnico vencedor. Aí ele tava, foram fazer uma entrevista com ele e aí disseram para ele assim, o time dele tinha acabado de ganhar, tava como líder, né? Assim, tinha aberto uma distância do segundo colocado. E aí perguntaram, e aí Muricy, dá pra dar uma descansada agora? Né? Ganhou, tá na liderança e tal, tudo tranquilo, tudo funcionando tranquilo. Dá pra dar uma descansada agora? Ô Muricy, daí ele assim, não. Aqui é trabalho, não dá pra descansar não. Sempre alerta, descanso em casa. Aqui é sempre trabalho, sabe? E o que quer dizer com isso? Poxa, ele tinha comprometimento com o trabalho dele. Mesmo que ele estava lá em cima, ele não se permitiu relaxar. E assim é a mesma situação com o autoconhecimento. É a mesma situação com o desenvolvimento pessoal. Você está praticando isso, você está crescendo, mas não abra a guarda. Poxa, travou bem na hora. Vou repetir. Você está praticando isso, você está crescendo, você está... Travou de novo. Agora voltou, vamos lá. Vamos para a segunda prática. Nossa, já é 8h30 e eu falei só da primeira prática. Meu Deus! Mas vamos lá. Segunda prática. A primeira, diálogo interno. E a segunda é uma extensão desse diálogo interno. Você trouxe pensamentos positivos para ter um diálogo interno com a parte negativa? Então agora pegue esse diálogo positivo, pegue essa parte positiva e escreva. Escreva. Essa técnica é para auxiliar você a se convencer de que você é capaz de lidar com sua vida. Então escreva. Eu sou capaz de criar a minha vida. Eu vencerei o medo do fracasso. Eu sou suficiente. Eu sou capaz. Eu sou inteligente. Escreva essa... Voltou. Escreva para que você guarde, para que você absorva com mais rapidez, né? E você escrevendo, e você olhando, e você vendo todos os dias, isso vai internalizando de uma forma mais rápida, de uma forma mais veloz. E isso, se a gente for pensar, tem a ver com a técnica que eu falei há 1 ou 2 lives atrás, que é a lei da concentração. Tudo aquilo que você coloca intensidade expande mais rápido. Então, se você está pensando, se você está estabelecendo esse diálogo interno, se você está escrevendo, a sua conquista chegará mais rápido do que se você estivesse só pensando. Entende? Então, segunda técnica, afirmação por escrito. Terceira técnica, práticas de visualização. E que práticas são essas? Esse é o processo de criação mental de você
exercendo o seu potencial máximo, você realizando aquilo que você deseja. É você imaginando aquilo, alcançando aquilo que você deseja. É você fazendo aquilo que você deseja, se vendo, conseguindo se imaginar naquele lugar que você deseja hoje. Sabe? Porque olha só, o seu cérebro, o meu cérebro, ele não sabe a diferença do real e do imaginário. Então, se eu pensar aqui agora sobre o que eu almejo alcançar em junho do ano que vem, a minha mente não vai saber se é verdade ou se é imaginação. Ela só vai imaginar. E quando eu imagino, eu construo pensamentos e construo sentimentos a partir daquela imagem. Percebe? Como a técnica da criação pode ser muito produtiva e pode te ajudar nos dias difíceis. Percebe? E o que determina o impacto dessa visualização são os detalhes. São os detalhes e a quantidade de emoção que você vai conseguir linkar àquela imagem. Por que os traumas são tão difíceis? Olha só, pega essa. Por que os traumas são tão difíceis de lidar? Porque quando você retorna a eles, só de pensar na cena vem uma emoção fortíssima e te desequilibra na hora. O que é isso? É o poder da visualização. Você visualiza a cena, já vem aquela emoção e te toma. Se você já sofre com isso de uma forma negativa, por que não utilizar esse poder, essa prática da visualização ao seu favor? E pegar e construir imagens daquilo que você deseja. E linkar emoções de felicidade, de orgulho, de autoestima, com aquilo que você está alcançando naquele momento. Por que não? Por que não utilizar essa prática da visualização para você alcançar aquilo que você deseja? Por que não? Utilize-a sem moderação. Utilize sem moderação. Sabe? Seja um objetivo a pequeno prazo, que é uma entrevista de emprego, seja um objetivo a médio prazo, que é sentir-se confiante para mudar algo na sua vida. Enxergue-se no seu melhor potencial. Enxergue-se desempenhando aquilo da sua melhor forma. Porque isso vai te ajudar. Isso vai te ajudar, junto com as outras técnicas, a você se desenvolver e você, com o tempo, conseguir isso que você deseja. Então, utilize essa técnica extremamente positiva. O risco dela, eu vou te contar agora. O perigo dela. Eu gosto de falar sobre autoconfiança, mas eu não gosto de falar de coisas irreais. Eu não gosto de falar de fantasia. Eu cresci com base na realidade, né? A minha abordagem, a gestalterapia, é uma abordagem que olha para a realidade, que coloca consciência na realidade, que coloca consciência em como a gente vive, sabe? Então eu fujo de toda atividade de fantasia. O meu curso é todo para fugir da atividade de fantasia. As minhas mentorias são todas, ou uma mentoria que eu tenho, né, que é um brinde à mudança, é toda voltada para tirar a pessoa da fantasia. Então, eu não quero falar de coisas irreais. Então, quando eu falo que a prática de visualização é importante, é benéfica e eu aconselho muito, eu também preciso te falar de um risco que eu identifiquei aqui, né, que eu estava pensando, e é sempre importante. Poxa, a técnica de visualização é legal, ela é eficiente, legal, beleza. Mas há um risco. E o risco é o seguinte, é a gente imaginar aquilo que a gente deseja quando a gente chega lá. Poxa, eu vou chegar lá, eu vou sentir isso, eu vou sentir aquilo. Nossa, vai ser muito legal, né? E aí eu esqueço do presente, eu esqueço do meu dia a dia e fico focado só lá. E quando eu chego lá, eu não sinto aquilo que eu esperava. E aí eu me frustro, né? Esse é o perigo. Então, qual é o antídoto para isso?
você precisa sonhar, mas você precisa colocar sentido no dia a dia. Você precisa sonhar com objetivo, você precisa visualizar, mas você precisa colocar alegria e bem-estar no seu dia a dia. Você precisa estar feliz com cada passo. Você precisa estar consciente de que esse é o melhor passo que você está fazendo hoje. Você precisa estar consciente disso. Porque senão você vai ficar olhando só para lá, só para o futuro. Aquele dia eu vou imaginar aquilo e vai ser muito legal. E aí quando você chega lá, você vê que não era aquilo que você imaginava e você se frustra. Então, e isso pode te trazer mais desânimo, que aí você não alcança mais meta nenhuma, focado nessa frustração que você teve, entende? Então, essa técnica aqui é muito boa, técnica da visualização é muito boa, eu aconselho, eu pratico, ok, mas muito cuidado. Cuidado por quê? Para você não se frustrar com as suas próprias expectativas, entende? Então, aprofundando essa técnica da visualização, né, com aquilo que eu quero no futuro, encha a sua mente de sensações, de situações que te façam sentir como você quer naquele dia. Então, o que eu quero dizer com isso? Leia livros sobre aquilo, né? Veja vídeos sobre aquilo que você alcança, né? O que eu vou dizer mais? Se aproxime de pessoas, de lugares, de situações que te façam sentir da forma como você deseja alcançar um dia, sabe? Eu tô aqui, a gente está aqui na terceira técnica sobre como desenvolver a autoconfiança. Todas essas técnicas, gente, todas essas técnicas é para a gente construir um mundo em que a gente se veja capaz de alcançar, sabe? Então, a partir do momento que eu consigo me ver em junho do ano que vem fazendo isso, e aí eu começo a inundar a minha mente com situações que me tragam a sensação de junho do ano que vem, poxa, se eu fazer isso, se eu ouvir isso, isso vai me trazer sensação daqui a um ano. Se eu falar com essa pessoa, isso vai me trazer uma sensação daqui a um ano, porque essa pessoa já está onde eu imagino. Se eu ver isso, se eu ler isso, se eu fazer isso, eu vou me sentir mais próximo daquilo que eu almejo. Então, todas essas técnicas são práticas que a gente vai fazendo para a gente entrar nesse mundo em que a gente se veja capaz. Porque a única diferença entre nós de hoje, que não chegou onde deseja, e o nós do ano que vem, é o quanto a gente se vê capaz, sabe? Porque tudo começa daí. Tudo começa da gente se vendo capaz. E quando eu me vejo capaz, eu começo a me movimentar. Eu começo a me inundar de experiências, eu começo a me aproximar das experiências que me fazem ou que me farão alcançar aquilo que eu desejo. Quando eu não me vejo capaz, eu não consigo nem visualizar, não consigo me movimentar. Então, a chave para essa afirmação, né, e para essa visualização está na quantidade e na intensidade de emoções que eu consigo conectar a esse futuro. Se eu não consigo me ver capaz, se eu não consigo me sentir capaz, eu não vou conseguir alcançar. Mesmo que eu tenha um objetivo. Junho do ano que vem, eu quero isso, isso, isso. Agora, se eu não consigo sentir, se eu não consigo imaginar, se eu não consigo pensar essa realidade, fica tudo muito vago. Muito vago. Então, quanto mais eu sinto, quanto mais eu penso, mais disposto. Essa é a ideia. Eu não tinha falado essa palavra hoje. E eu quero fazer questão de frisar. Essas técnicas, elas não são mágicas, mas elas são feitas para a gente se sentir disposto a fazer. Disposto a pagar o preço. Sabe? Então, quanto mais eu pratico o diálogo interno,
quanto mais eu pratico as afirmações escritas, quanto mais eu pratico as práticas de visualização, mais eu vou me sentindo disposto. Não é disposto, é disposto. Mais eu vou me sentindo disposto para ir atrás daquilo que eu desejo. Sabe? Então essas práticas elas são para nos ajudar a se sentir motivado todos os dias. Vamos para a quarta e quinta prática, que às 9 horas eu atendo. Temos 20 minutos. Qualquer coisa, qualquer pergunta, sinta-se à vontade, tá? Para falar, é só dar um alô aí que a gente conversa, que a gente constrói conhecimento. Então, já falei do perigo. Quarta técnica. Essa técnica é muito legal. Essa técnica eu só ouvi aqui no livro e até vou praticar. Eu achei bem interessante essa técnica. É a técnica final de filme. Não tem quando a gente vê um filme e aí a gente começa a rever de novo, mas na segunda vez que a gente vê o filme, a gente não fica tão assustado ou tão agitado, porque a gente já viu o filme todo. Então a gente sabe que o final do filme vai dar um desenrolar legal, vai dar um desenrolar feliz e a gente não vai ficar tão ansioso. E a técnica final de filme que o autor fala é justamente isso. Independente de como esteja acontecendo a nossa vida no momento, tenhamos essa ideia de que tudo acabará bem, de uma forma ou de outra. E essa técnica de pensar no final do filme das nossas vidas, vamos dizer assim, como se a nossa vida fosse um filme, e pensar que independente do que aconteça vai acabar bem, não é dizer que vai ser tudo feliz para sempre. Não é isso. Mas independente do que acontecer, a gente vai dar um jeito. E a gente vai se ajustar de uma forma com que a gente fique bem com isso. Sabe? Essa é a ideia. Poxa, tá difícil. Tá bem difícil. Poxa, tô apavorado, tô canal, tá acontecendo um monte de coisa, tô meio desanimado, Técnica de final de filme. Vai ficar tudo bem. Tem esse problema, tem aquele problema outro. Hoje eu vou lidar com o problema que eu consegui, né? Amanhã é mais um dia. E amanhã eu vou lidar com o que eu consegui também. E eu vou aprender algo com esse momento. E independente do que acontecer aqui, vai ficar tudo bem. Eu vou encontrar uma vida possível. Sabe? Essa é a ideia do final de filme. Sabe? Crie esse sentimento de final de filme. Que independente do que acontecer, eu vou dar um jeito. Sabe? Crie esse sentimento sempre diante de uma situação que trouxer insegurança, né? Diante de uma situação que trouxer incerteza, que trouxer uma certa tensão. Porque olha só o paradoxo. A gente fica preso em situações que nos geram tensão, insegurança, e aí a gente, que era para estar agindo no hoje, no agora, a gente não faz pensando naquele futuro. Então aí a gente contribui hoje para que realmente aconteça aquele futuro que a gente imagina. Sabe? Então não vale a pena. Não vale a pena, diante da tensão, diante da insegurança, eu ficar agitado, ansioso. Mesmo que não seja fácil praticar isso, eu não estou falando que é fácil, só estou falando que é possível, e eu só estou falando dessa técnica que pode ajudar você. Independente do que acontecer, vai dar tudo certo. A gente vai dar um jeito. A gente vai encontrar uma vida possível. Sabe? E uma experiência minha, bem particular, até nem vou contar da situação em si, mas um aprendizado que eu tirei desse final de semana. Aconteceu uma situação e tal, e na sexta eu fiquei bem ruim, no sábado eu fiquei bem ruim, e eu fui olhando para a realidade, que é esse o meu método, e é esse o método que eu pratico, né? E eu fui olhando para a realidade, E sabe o que eu aprendi, gente? Sabe o que eu aprendi com essa situação difícil de sexta e sábado? É que quanto mais próximo a gente fica do problema, mais familiarizado a gente fica com a situação. E mais
fácil fica eu encontrar uma resposta. Mais fácil fica eu encontrar uma solução. Mais fácil fica eu encontrar um novo caminho. Sabe? Porque aí aquela primeira tensão de quando surgiu o problema e que a gente fica agitado, já passou já. Já passou. Eu já estou há um dia, eu já estou há 2 dias com essa situação, então agora eu já consigo abaixar aquela tensão e pensar melhor e sentir melhor e dizer, poxa, tá, beleza. Aconteceu isso, mas eu tenho essa ferramenta, eu tenho essa ferramenta, eu tenho essa ferramenta e eu sou o Thiago, sabe? Eu sou o Thiago, né? E aí, quanto mais a gente vai lidando com esse problema, quanto mais a gente vai olhando e encarando esse problema, a gente vai vendo que o problema não é tão ruim assim, não é tão difícil assim, não é tão quanto a gente estava vendo, sabe? Então, tá diante de um problema, continue olhando para ele, continue olhando para ele, continue olhando para ele, continue se sentindo, continue vendo o que você tem para, o que você pode fazer, sabe? Porque com o tempo esse problema ele vai vindo para a realidade, ele vai se assentando e aí você vai dizer, mas também não era tão ruim assim, não era tão difícil assim, não era tão alto assim, sabe? Então, vamos para a última técnica. Vamos para a última técnica que eu já falei aqui indiretamente, mas repetiremos. Temos 13 minutos. E que a quinta técnica é nutra a sua mente. Nutra do quê? De nutrir mesmo, né? Assim como nutrir, de semear, de arar a terra, né? De cuidar da terra. Então, a nossa mente é essa terra. Então, a gente precisa nutrir essa terra com água, com esterco, né? Para que cresça frutos. E como que a gente pode nutrir a nossa mente? Com livros, com conhecimento, com desenvolvimento pessoal, com podcasts e com observação, né? Até com observação, principalmente com observação no dia a dia, a gente pode nutrir a nossa mente com muito crescimento. Muito crescimento. Então, nutra a sua mente. Nutra a sua mente, tenha compromisso com o seu desenvolvimento, que essas 5 técnicas te desenvolverão e muito, muito, sabe? Então, haja de uma maneira positiva, com clareza, aonde você quer chegar a cada dia, a cada hora. Se condicione à ação quando você vê as oportunidades. E eu quero, olha só, se condicione, escolha agir. Isso é muito importante. Escolha agir. Eu já falei isso lá no início e vou repetir aqui de novo para você não esquecer. Escolha agir. É muito importante. É muito importante. Quanto mais nos movimentamos, mais energia sentimos, mais ousados ficamos e mais dispostos ficamos. Ok? E aí, isso é muito importante a gente falar. Quanto mais nos movimentamos, mais nos sentimos capazes daquilo que já gostávamos de fazer. Porque a gente já gostava de fazer, a gente vai se movimentando, a gente vai fazendo, mais capaz eu vou me sentir. E mais habilitado eu vou me sentir. E mais eficiente eu vou me sentir. E logo eu vou alcançar. Porque eu vou estar praticando, eu vou estar me movimentando. Sabe? Então, olha só. Pessoas que fazem acontecer são pessoas que planejam, que pensam, que agem persistentemente. Persistentemente. Tá? Não é uma vez aqui, outra vez o ano que vem. Vou tentar aqui. Vou tentar. Se não der, não deu. Não, elas agem persistentemente. Sabe? Quando nos envolvemos em uma ação contínua, nossa capacidade de fazer o que temos vontade cresce. Vou repetir. Quando nos envolvemos em uma ação contínua, a nossa capacidade de fazer aquilo que queremos fazer cresce.
né? A nossa capacidade de fazer aquilo que temos vontade cresce. Então, já são 8h50. Se alguém tiver alguma pergunta, eu fiquei aqui 50 minutos falando. Se alguém tiver alguma pergunta, algum ponto, alguma questão, por favor, faça. Senão eu vou me despedindo. E segunda-feira que vem tem mais. Ok. Muito bem. Nada, gente. Então tá. Muito obrigado pela companhia. Muito obrigado pela interação. Tá bom? E no mais, me chame no direct. Segunda-feira estamos aí. Valeu? Boa noite.